Bom dia, senhores acadêmicos. Vamos retomar nessa aula os nossos estudos sobre as modalidades de bem presentes aí na parte geral do Código Civil, iniciando no artigo 80, indo até o artigo 99, 100 seguintes, e que traz algumas especificidades, tópicos que fazem abrangência como os bens quanto ao valor da titulação, os bens públicos e privados, os bens considerados em si mesmos, que são os bens móveis e imóveis, divisíveis e indivisíveis, consumíveis, não consumíveis, fungíveis, não fungíveis, os bens singulares, coletivos, os bens corpóreos e incorpóreos, e, por fim, os bens reciprocamente considerados, trazendo nesse contexto a figura das benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias e, por fim, os frutos naturais, civis e industriais. No último encontro que nós tivemos nesse particular, nós fazíamos uma abordagem sobre os bens consumíveis e não consumíveis. Os bens consumíveis são aqueles que importam na destruição imediata do bem. Consumiu a fruta, a laranja, a maçã, a pera, houve a destruição imediata, sem a possibilidade de permanência ou restabelecimento da coisa. Na perspectiva dos bens não consumíveis, seria exatamente o contrário dessa acepção, que os bens não consumíveis são aqueles que poderão ser consumidos e que, apesar do consumo, não há essa possibilidade de destruição imediata do referido bem. Eu faço o consumo do meu celular, utilizando do meu computador, do meu aparelho de televisão, do meu relógio, da caneta, e em que pese fazer o uso ou o consumo desses bens, não haverá destruição imediata apenas pelo consumo ou uso desses bens. Alguns doutrinadores anotam, inclusive, que nesse universo de bens não consumíveis poderia se agregar os bens inalienáveis, que são os bens públicos, os bens fora do comércio. Ao lado desses bens consumíveis e não consumíveis, nós vamos encontrar aí considerados os bens divisíveis e indivisíveis. Os bens divisíveis são aqueles que podem ser partilhados, fragmentados e que, mesmo assim, eles ainda mantêm as suas características originárias. Se pegarmos um recipiente com líquido, com leite, com suco, cerveja, refrigerantes, e dividirmos esse líquido em 2 copos, ainda assim permanecerá o líquido, leite, refrigerante ou suco. É um bem divisível que, embora fragmentado, permanece com suas características originárias. O saco de feijão que é dividido ao meio permanecerá com 2 sacos menores, mas com os mesmos cereais. No entanto, os bens indivisíveis são aqueles que, se porventura houver a fragmentação ou partilha, eles perderão a sua característica originária. Uma mesa que é partida ao meio, uma cadeira, um veículo, ele deixa de ser veículo, para ser apenas fragmentos ou partilhas daquele veículo. Tem-se ainda, nesse contexto de bens considerados em si mesmos, os bens singulares e coletivos. Singulares são os bens que, mesmo na coletividade,
ainda é possível identificá-los com as suas características próprias, peculiares. Eu olho para uma mistura de cereais, mas consigo identificar nesta mistura ou nessa coletividade o que seria milho, o que seria feijão, o que seria soja. São bens singulares. Mas os bens coletivos são aqueles que só devem ou podem ser recepcionados nesse contexto de uma coletividade. A exemplo do meio ambiente. Autores nos lembram que temos outras coletividades ou abstrações que devem ser analisadas nessa perspectiva de bens coletivos ou de coletividades. A exemplo do condomínio, da sucessão aberta, da massa falida. Ao lado dos bens singulares e coletivos, nós vamos encontrar também os bens corpóreos e incorpóreos. Nós teremos bens com massa física, material, que podemos tocá-los, tangenciá-los. A mesa, a cadeira, o computador. Nós teremos bens incorpóreos, que mesmo não sendo possível esse aspecto de tocá-los, senti-los materialmente, eles são bens da mesma forma. O ar que se respira, imagina o valor desse bem, do oxigênio que se respira acondicionado lá no hospital para tantas vidas salvar. Mas naquele primeiro momento ninguém pode dimensionar ele fora daquele balão de oxigênio, qual seria a forma, se eu estou tocando ele aqui, ou outro tantos gases que existem por aí. Mas ele tem um valor que não se pode até mensurar da importância que se tem em determinadas circunstâncias. Ao lado desses bens, nós vamos encontrar, na última classificação aí pelo legislador civilista, dos bens reciprocamente considerados, que são os bens principais e acessórios. Um bem principal é aquele que tem existência própria, que por si só existe, não estando condicionado para a sua existência à garantia de qualquer outro bem ou circunstância. A árvore existe por si mesma, mas o fruto que é acessório da árvore só existirá quando houver uma árvore para gerá-lo. Se eu elimino a árvore do mundo, o acessório dela vai junto com ela. Mas se eu eliminar apenas o acessório, colher o acessório, a árvore permanece porque ela, sendo bem principal, ela é autônoma. Então o bem acessório é aquele que está condicionado a sua existência a um bem principal que o gerou ou que tem algum vínculo consigo. Excluindo o bem acessório, que não é autônomo e independente, o bem principal continua existindo, porque ele sim é autônomo e independente.